Se tem um assunto que tira o sono das famílias, é o sono infantil, não é mesmo? E para falar de sono infantil, a gente primeiro tem que desmistificar muita coisa, né? Hoje nós vamos falar sobre o maior desafio da maternidade, que é o sono. Esse é o Pode Mandar Áudio e fica aqui para tirar todas as suas dúvidas sobre o sono infantil. Doutora, pode mandar áudio? Bom, a gente sabe que uma criança, ela vai entender mesmo que ela tem que dormir próximo dos 2 anos de idade. Até chegar lá, a gente ensina, a gente nina, a gente educa, a gente cria rotina e aí começa o nosso desafio, né? Desde a vida ainda de recém-nascido até a criança maior, a gente sabe que a associação do sono para a criança é completamente diferente da associação do sono para o adulto. Parece que o sono para eles dói um pouco, né? Parece que é difícil a indução do sono. Então, não temos que pensar nas crianças como um mini adulto. O sono da criança ele é completamente diferente do sono do adulto. E esse é um dos papos que a gente vai bater muito aqui, falar muito disso sobre hoje. E esse sono infantil, com todas as suas particularidades, ele exige da gente um assunto com um especialista, né? Então, eu trouxe hoje para conversar com a gente a especialista, doutora Rafaela Mendes, nossa neuropediatra, a mãe do Tiago e do Miguel. Bem-vinda, Rafa. Oi, obrigada. Muito assunto de sono? Olha, eu acho que a primeira coisa para a gente começar a falar sobre isso é: crianças, principalmente bebês, não dormem igual adulto. Não existe uma criança que vá dormir 8, 9, 10 horas seguidas. Inclusive, nem a gente adulto faz isso. A gente A gente superficializa o sono, Exatamente, a gente tem despertares noturnos. É, A diferença é que eu estou num quarto escuro, eu sou uma adulta, eu sei virar para o lado e dormir novamente sozinha. Uma criança não sabe fazer isso. Um bebê, muito menos. e, Então, a primeira coisa é essa: criança, bebê, não dorme igual adulto. e assim, tem uma das métricas da pediatria aí que a gente fala que de 0 a 2 anos a gente joga uma métrica aí de até 4 despertares noturnos, né? Exatamente. Que E então tá nós vamos do 0 ao 4. Vai ter criança que vai dormir bem? Ótimo. Vai ter criança que vai despertar 4 vezes? E tá tudo bem também. Exatamente. E assim, não é só se a criança faz isso todo dia. Essa criança, principalmente nessa época do ano, tá gripada, resfriada, Uhum. melequenta, tá tossindo, naturalmente ela vai acordar mais. Foi um dia mais puxado, essa criança fez mais atividades, não teoricamente ela vai ficar mais cansada e dormir. Isso pode ser um tiro no pé. Ela pode ficar Mais tão estressada. agitada que não vai dormir direito. E eu Então, acho que quando a gente está falando desse assunto do sono, Rafa, eu acho que um dos maiores desafios é diferenciar a benignidade do que não é benigno, né? É esclarecer para as famílias que as queixas delas trazem mais sobre sono fisiológico, que é o que a gente está conversando. exatamente. E eu acho que o ponto de partida é isso. De qualquer primeiro momento na consulta, chega a família, ai, meu filho não dorme direito. Primeiro a gente tem que ver qual que é a idade dessa criança e o que que é o esperado. Porque o esperado, medicamente falando, não é o que é o esperado pelas famílias. É Eu verdade. já cansei de receber criança de 4 meses que a mãe queixa que a criança acorda à noite. E vai acordar, E é gente. uma E vai grande procura do acordar. consultório de neuro, Rafa? É, é. Assim, não é a maior, Aham. né? Que eu acho que os atrasos É, vem chamando vem atenção chamando atenção mais, mas é um top 3. O das top suas 3 procuras aí, é. né? E assim, temos primeiro que entender isso, né? O que é de fato uma queixa que a gente merece uma investigação e o que que é falta de informação. E outra coisa, a criança, ela tem que ser ensinada, né? Então, por isso que a gente bate tanto na tecla da rotina. Uhum. Aí eu chego com as famílias, não tem rotina, cada dia é de um jeito, cada dia é num horário diferente. E isso já não vai dar certo. Até os 3 meses, o bebê, ele não tem ciclo circadiano, Uhum. que é o que organiza o nosso É o sono. que norteia pra gente se tá de dia ou se tá de noite, pra Exatamente. ficar bem claro pra quem tá ouvindo a Exatamente. gente sobre esse Isso é termo. dependente da luz. Então, até os 3 meses a gente não tem isso. Então, por que que o bebê dorme muito, às vezes, durante o dia, à noite também? Porque isso não tá claro, né? O lactente, o bebezinho até os Uhum. 3 meses. Com 3 meses, isso começa a se organizar. Mas começa.
não tá feito e organizado no mês seguinte. Uhum. Então a gente tem um tempo. Isso depende de criança para criança. E não necessariamente isso é um problema. Quando a gente tá com o ciclo circadiano organizado, a criança entende, o corpo dessa criança, desse bebê, entende o que que é dia e o que que é de noite. Mas se a nossa rotina não bater com esse ciclo, ela vai dormir no horário errado e vai ficar aquela queixa de tá virando, tá trocando o dia pela noite. Na verdade, é a gente que tem que fazer eles lembrarem, né? Exatamente, exatamente. E precisamos do sono. E aí o que que eu vejo? Querem fazer o bebê dormir no carrinho na sala com a TV ligada. Não vai rolar, Esse não vai. é a métrica grande que a gente usa para falar sobre a higiene do sono. Eu acho que ela pega muito, porque nem nós, a nossa geração de adultos, onde nós estamos aí, os 25 mais, 30 mais, 40 mais, não temos uma boa higiene de sono. Né? Exatamente. Vamos falar, nós somos uma geração que dorme mal, uma geração que já abusa da tela há muito tempo, que aquela luz azul tá fazendo trauma no nosso sono. Então não adianta eu implicar numa criança que está no meu cotidiano que ela faça uma coisa que eu também não consigo fazer. Tem Que é uma isso. reeducação para todos. Qual que é o recomendado? 1 hora antes de dormir, ficar sem tela nenhuma. Ninguém faz isso. Uhum. E é aquela coisa, o básico bem feito. E aí a galera vem o quê? Melatonina. Melatonina é um indutor do sono se tudo estiver organizado. Sem Não contar nos adianta- efeitos colaterais, né? Exatamente. Não, pesadelos horrorosos. Exatamente, é nele E a galera, mesmo. por quê? Porque na farmácia tá ali a gotinha. E o pra GAMI, o GAMI da melatonina. Então, assim, eu acho que a medicação, e uma coisa pra gente deixar bem claro no podcast hoje, é falar que a criança com distúrbio de sono, de fato, que tem a indicação da medicação, ela é a exceção, né, Rafa? Exatamente. E só pra gente ter isso bem dados, eu gosto de dados. 10% das crianças, de fato, têm insônia. E essa insônia a gente classifica como comportamental na maioria das vezes. Uhum. Comportamento. Situações que a gente pode contornar. 10%. Quantos você tem isso na sua cabeça? Assim, 50% das crianças têm queixa de sono no seu Uhum, consultório. com certeza. E uma coisa não bate a outra. Não. Justamente por quê? Porque as pessoas têm uma idealização completamente errada do que é o sono da criança. Eu acho que a expectativa é muito alta e, assim, a necessidade fisiológica da criança é muito baixa em relação ao do adulto. Se a gente parar para pensar no lactente, que era o que você estava falando, um lactente, ele cicla um sono inteiro em 45 minutos. Exatamente. Então, a cada 45 minutos, um lactente, gente, é um nome bonitinho para bebê, tá? Que a gente classifica assim, nós estamos falando que são duas pediatras conversando. O lactente é o bebê que mama, que depois ele vira um pré-escolar, que é antes de ir para escola, e depois o escolar. Então, o lactente, que é um bebezinho que mama, a cada 45 minutos, ele faz um ciclo inteiro de sono, que nós, por vezes, levamos 6 horas para fazer. Exatamente. Então, a cada 45 minutos, ele superficializa o sono. E aí vem aquela queixa da família, doutora, mas ele não tem um sono tranquilo, eu não percebo ele dormir calmo. Ele não vai dormir calmo. A gente não dorme. Exato. A gente se mexe, a gente fala, a gente conversa. É isso. Só qual que é a diferença? A gente tá quieto lá na nossa cama sem Ninguém atrapalhar tá nos ninguém. observando. Agora, um bebê, muitas vezes, a gente tá do lado desse bebê. É isso. A gente fica com um sono muito leve Uhum, com certeza. no pós-parto. É. Na vida materna, a gente fica com sono leve. Então, qualquer respirada mais funda desse bebê, a gente Desperta a atenção do e cuidador, aí a gente né? fica com isso. Ai, não dormiu. Gente, a criança às vezes tá lá tranquilona, bem da vida. A gente tem que rever isso. Tem que ver horário de sono, se tá adequado. E outra, melatonina precisa do escuro, lembra? E ela tem um pico na hora do escuro de liberação. Não adianta eu querer colocar a criança 10, 11 horas da noite para dormir, esse pico vai ser tardio, acordou, parou. Ou seja, essa liberação de melatonina vai ser insuficiente. Perfeito, Rafa. E não é da melatonina que vai resolver. É isso aí. E a gente tá Porque pegando ela- muito eles usando, assim, um uso Muito. indiscriminado. Aí vem aquela Exatamente. métrica que eu detesto. Ah, mas mal não vai fazer. Quem disse? É, exatamente. Né? É porque você não conheceu o efeito colateral dela. Exatamente. Que quem conhece exatamente. sabe o que a melatonina faz. É horrível, e é horrível. E aí você cria uma falsa dependência. Ai, se não toma melatonina, não dorme. E você nunca tentou fazer o básico, que é a higiene, A higiene do sono. E funciona, Ter horário né? pra dormir, banhozinho relaxante antes, contar a historinha. E tem que ter horário, gente. E os- horário. assim, E usar
todos os outros sentidos a favor. Colocar um som que vai induzir esse sono. Vamos lembrar do Rio do Ruído Branco, branco. na vida dos recém-nascidos, que o ambiente induz, então um ambiente tranquilo, calmo. Não adianta querer dormir num lugar que está muito barulhento. Viajou, está num hotel com barulho, está fora de casa, as coisas vão mudar. Então, assim, tem que pensar muito nessa associação. E uma coisa que eu sempre falo é que para a gente falar de um distúrbio primário de sono na infância, a gente tem que ter um certo grau de prejuízo para essa criança. Seja de prejuízo cognitivo, o que é um prejuízo cognitivo? Deixar de aprender alguma coisa, não render igual no desenvolvimento escolar. Uma criança que, por vezes, isso pode ou não acontecer, não ganha peso de uma forma ideal, que não vai acompanhar sua curva de estatura. Então, quando a gente pega lá nos nossos 10% da insônia, e aí a gente pega os meninos que têm, de fato, os distúrbios de sono na infância, tem que ter prejuízo, né? Exatamente. E assim, a gente tem que excluir, porque esse diagnóstico dessa insônia na criança é um diagnóstico de exclusão. Então a gente tem que primeiro excluir qualquer coisa que tenha acontecido na vida dessa criança que seja um motivo. Divórcio dos pais, uma mudança de escola, Perda de alguém querido, perda de né? alguém querido, Perfeito. uma mudança na rotina dessa criança, estudava de manhã, passou a estudar de tarde ou vice-versa. A gente tem que revisar o sono dessa criança, o horário, se tá legal ou não. Tem que fazer investigação ativa de problemas de respiração, Exatamente. por exemplo. Os otorrinos estão aí para nos ronco, ajudar, né? Os ronco, apneias. apneia. Isso Perfeito. interfere demais. Perfeito. Bruxismo. Uhum, bem lembrado. Crianças que ficam rangendo o dente, É, que os pais reclamam, mas a criança tá lá dormindo tranquilona. Então, não é. E o principal é na escola, que a gente costuma ver, né? A criança começar a ficar sonolenta, onde ela não ficava, começar a ter prejuízo nesse rendimento que a gente no falou, né? rendimento que já não tinha, ou mudar demais o comportamento. Perfeito. Era uma criança tranquila, tá muito irritada, muito nervosa, ou o contrário, dormindo o tempo todo em qualquer lugar. E assim, Isso é bem chama a clássico, atenção. chama muita atenção. E quando a gente lembra, a gente pediatra traz para nossa rotina, a gente lembra dos pacientes direitinho, né? Que eles têm direitinho as características. Uma criança sempre muito calma, de repente mudou o comportamento. Aí, claro, você acende um alerta pensando em alguma coisa que mudou na escola. Mas aí você volta para fazer aquela anamnese bem feita, a mãe fala, ó, mudou um pouco a rotina do sono aqui em casa. Nós estamos encontrando uma dificuldade, não adormece com facilidade, e aí é batata. Você manda para neurologista, ela fala, ó, esse tem indicação, esse é um dos que a gente vai tratar. Que a gente vai tratar, vai investigar, ver se tem alguma Exatamente. coisa, mas ainda a rotina de sono É o prevalente. principal. Essa Sabe- higiene do sono. Sabe uma coisa que me preocupa muito, que vende muito na internet, que eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre isso, as tabelas malucas de sono. Que essa galera vende à torta e à direita do que precisa, do que não precisa, do que tem que fazer, tantas horas. Gente, seu filho não é uma tabuada. Não. Ele não sabe quantas horas ele tem que dormir. Você tem que parar e olhar para aquele bebê. A gente tem as estimativas? Tem. A gente quer 3 sonecas de 45 minutos, a gente quer de 0 a 4 despertares, beleza. Mas eu preciso saber da rotina do seu filho. Doutora, ele dorme uma vez só de tarde. Tá, mas como é que é o restante do dia dele? Ele interage contigo? Ele apresenta sorriso social? Ou você percebe ele mega irritado o dia todo? Isso se aplica desde a rotina de bebê até a do pré-escolar, né, Rafa? E assim, esse cochilo da tarde que o povo às vezes reclama é um cochilo de 2 horas. Ou então é um cochilo de 2 horas, 6 da tarde. Que vai impactar, né? Vai atrapalhar, entende? Mas aí eu quero levar só um negócio aqui pra gente prestar atenção. Crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, elas costumam ter essa questão do sono Uhum. atrapalhado. Elas podem ter essa insônia comportamental. É mais frequente nelas. Perfeito. Então, assim, passamos pela higiene do sono, não melhorou, descartamos coisas respiratórias, fomos no otorrino, fomos no pneumo, continua algo, várias vezes uma investigação pensando nisso. Perfeito, perfeito. Abre bem esse leque aí pra gente, né? Que isso é importante, Perfeito. mas... Não é uma máxima absoluta. Existem os meninos que Não. têm os transtornos que não vão ter Sim. impacto no sono. Sim, Mas se o mas impacto é no sono algo- existir, a gente tem que pensar nos transtornos Mas associados. algo Perfeito, que perfeito. chama atenção. E a questão dos horários, a gente falou do cochilinho. O sono em horários inadequados vai atrapalhar o sono noturno. Então não é do cochilar a todo custo, né? Não, né? O cochilinho é cochilinho. E até
2 anos, a gente tem essa necessidade do sono da tarde. Após 2 anos, isso não é uma necessidade fisiológica Então depende de mais. criança para criança. Exatamente. Então, assim, às vezes é cômodo para aquela família colocar aquele bebê para dormir. Bebê não, já é pré-escolar. Colocar esse pré-escolar para dormir de tarde. Mas se a criança está fazendo um auê e não quer dormir, é porque ela não precisa. Se o sono à noite tá bom. E assim, a gente, essas tabelinhas dos horários, isso é um norte. Porque o sono tem uma base genética muito forte. Então, se a gente vem de uma família que normalmente as pessoas dormem mais, é esperado que a gente durma mais. E geralmente mulheres dormem mais que os homens. Isso é fato. Agora. Até elas virarem mães. Até elas virarem mães. Aí a gente vira o caos. Tô eu aqui com as minhas olheiras pra. Né? Até elas virarem mães. Aí isso sim, né? Mas a gente tem essa necessidade, mulher tem necessidade maior de mais horas de sono do que homem. Isso na vida toda. Mas. Essas tabelas são um norte. A criança, sei lá, espera que durma um lactente de 14 a 16 horas. Tá bom, mas se ele dormir 13 horas e a maioria dessas 13 horas for à noite, tá perfeito. Horas seguidas, tá ótimo. A parte do desenvolvimento que é o mais importante. Então, é isso que eu acho que a gente tem que se basear. Não ter prejuízo em nenhum dos níveis de desenvolvimento. Exatamente. Seja aquisição de habilidades, seja ganho de peso, seja ganho de estatura e socialização. Exatamente. A gente tem que pontuar que um sono eficaz, ele não pode prejudicar isso tudo aí. E aí, eu sei que a gente está falando do lactente, do pré-escolar, mas eu queria chamar a atenção para os adolescentes. Porque na adolescência, a gente tem uma mudança no padrão do sono. E acaba que eles vão dormir mais tarde, porque também acordam mais tarde. Nesse ciclo circadiano, ele dá uma bagunçada. E o que acontece? A gente estuda de manhã, quando a gente é adolescente. Então, os adolescentes vão dormir meia-noite, 1 hora, acordam 6 horas da manhã, onde que gera o impacto? Na escola. E aí vem pra neuro, porque é TDAH, tá desatento. Perfeito. Não é. Tem que otimizar. E com adolescente você tem que brigar, porque eles pegam escondido o celular, pegam escondido o tablet, liga a televisão, às vezes no mudo. Isso interfere, isso impacta muito. As pessoas assim, não, mas só dorme com a TV ligada. Não, gente, isso não é dormir, isso tá interferindo, tá atrapalhando. Isso é habitual mesmo, né? Assim, isso vem de rotina. Tem algumas máximas que a gente escuta muito, que é até bom a gente desmistificar elas, já que a gente tá falando muito sobre sono. A máxima que eu adoro ouvir é o tal do cochilo atrapalha o sono do dia. Pelo contrário, né? Se não tem um cochilo eficaz do dia, ele vai atrapalhar o sono da noite. Exatamente. Então, dormir de dia não vai impactar no sono da noite. São sonos diferentes, inclusive. O dormir do dia não atrapalha. Agora, se esse dormir do dia, entre aspas, for dormir 6 da tarde, vai atrapalhar. Aí o bicho Eu pega. gosto de falar que os lactentes, os bebezinhos, eles são tipo um vulcão. Se durante o dia eles não têm esses descansos eficazes, porque as pessoas assim, não deixa dormir à tarde, não, porque à noite vai dormir melhor. Exatamente. Nossa, mas não vai mesmo. A criança entra em erupção e não tem o que você faça que faz ele relaxar. que faz relaxar. E eu acho importante mais uma coisa ainda trazendo sobre isso. É muito engraçado explicar para as famílias que a criança não tem a noção da continuidade, né? Porque aí na hora de dormir eles não querem adormecer, não querem dormir. Então a gente tá ninando e o menino tá lá, suga o peito loucamente, não quer se entregar, o sono dói, que a gente começou o assunto falando, e aí a gente ganha no cansaço. Quando eles acordam, que eles percebem que tá todo mundo ali, é o melhor horário do dia. Aí a criança morre de rir, sorriso. Então, assim, para eles também é sofrido. Como eles não têm essa noção de que precisa dormir, a gente tem que ter paciência na indução do sono mesmo. Tem que ter paciência. E se a gente já começa isso, brigando, gritando, xingando a criança muitas vezes, nós não vamos perdendo a nenhum. paciência, a criança vai fazer essa associação ruim. Horrível, exatamente. Que o sono é ruim, que o sono é um momento ruim. Perfeito. As pessoas não têm essa rotina. Isso e é um aí absurdo, eu vou ficar batendo nessa tecla. Rotina é o segredo do rotina. Rotina e higiene, rotina e higiene. Não contam historinhas para criança, às vezes não cantam uma musiquinha. Você quer colocar um bebê de 1 ano e meio num berço, num quarto, sozinho, escuro, quer que ele vire pro lado e durma. Isso não vai acontecer. Vai acontecer. E uma coisa também que eu sempre escuto muito, que me incomoda muito de ouvir, eu enquanto uma pessoa que estuda e que quer sempre o melhor pra criançada, deixar chorar até dormir. Pô, cruel, né? Gente. Cruel, gente. Quem ensinar isso pra vocês, corre, porque é cruel demais. E o pior é que as pessoas querem ensinar isso e cobram por esse absurdo. Cara, que cruel isso, assim. Quando a gente vai falar de sono, a gente tem que ensinar o sono.
eu largar o meu filho gritando, chorando, esgoelando, a única coisa que eu tô ensinando para ele é que eu não estou disponível quando ele precisa. A criança tem picos de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, Exatamente. que atrapalha o quê? No sono. É isso aí. Então eu só tô retroalimentando uma coisa, E a assim, criança não vai dormir. e a gente tá gerando conexões horríveis ali, né? Só conectando em Exatamente. coisa ruim. Em relação ao sono, falando um pouquinho assim de sono seguro, a gente sempre fala de barriguinha para cima, né? Bem lembrado, Rafa. Sempre. E assim, é importantíssimo porque tá relacionado a dormir de bruços, coisas na cabeça, berço cheio de parafernália, à morte súbita do Perfeito. lactente. O berço perfeito tem berço, colchão e neném. E só. E só. E você não cobre a criança de jeito nenhum, você coloca uma roupa quente nela. Isso aí, Né? isso Você aí. só vai cobrir um bebê quando você vê que ele é capaz de tirar aquilo dele consciente. É isso aí. Porque durante o sono, essa criança pode ficar enrolada sem saber se sufocar. É isso aí, perfeito. Então, assim, e a barriguinha pra cima. Quando a gente fala de sono, a gente tem alguns indutores que ajudam. Indutores não no sentido de medicação, mas de atitudes que a gente pode tomar que favoreçam essa criança dormir mais tempo. Carinho, aconchego, a temperatura, que é uma coisa que às vezes as pessoas não se atentam. Tá frio? Ela tem que estar quentinha, gente, senão ela vai acordar porque ela sentiu frio. Tá muito calor? Isso eu acho que é mais frequente aqui pra gente nos trópicos. As pessoas querem colocar Cobertas roupa, em fevereiro, me ajuda. e touca e gorra e não sei É. mais o que, e luvinha. A criança vai ficar desconfortável e ela vai acordar. Não adianta. Sem contar que eles transpiram naturalmente mais do que a Eles gente. não têm esse controle térmico bom. Eles não têm isso desenvolvido ainda. Por quê? Porque são bebezinhos que acabaram de nascer. E aí a galera fica louca querendo trocar roupa porque tá suado. Não, Isso atrapalha. calma, Exatamente. exatamente. Fralda. Gente, se a fralda não vazou, deixa a fralda lá É isso quieta. aí. Não precisa trocar. Ai, tem que mamar de 3 em 3 horas. É um bebê que tá ganhando peso, tá bom? Não acorda, deixa quieto. Ele vai acordar naturalmente pra mamar. Essa necessidade aí da mamada, ela vai vir ou se tiver alguma indicação médica específica por algum motivo, ou se a gente estiver tratando algo, assim, em condições fisiológicas de um bebê que não tem patologia, o livre demanda não tem despertar no sono. Exatamente. Claro que a gente sabe que nem sempre eles vão dormir tanto tempo assim, né? Na maioria das vezes eles despertam nesse intervalo mesmo, e tá tudo bem. Mas isso eu já vi acontecer das pessoas acordarem o Quando bebezinho. tá tudo bem, né? E assim, não tem necessidade, porque aí você vai quebrar aquele ciclo daquele sono e vai ser difícil voltar àquilo. E uma das coisas que acaba ajudando no despertar é justamente o bebê de dormir de barriga para cima. Então, eu peço que tenham paciência, porque depois, o bebê quando começa a rolar, tipo, Tiago agora, que tá com 8 meses, não tem como a gente fugir, ele sozinho vira. Encontra uma posição confortável para ele. E dorme mais. Exatamente, isso aí. Entende? A gente tem que entender a criança, ver, prestar atenção e respeitar isso. Perfeito. Deixar ela quieta o máximo possível. Não mexa nesse bebê. E uma se coisa tá muito quieto. importante que a gente falou e a gente tem que bater muito nessa tecla: não comparem o sono de bebês com adultos. Não. de Essa jeito nenhum. associação, ela não vai ser saudável, vai te frustrar, vai fazer com que você não entenda o que o seu filho está passando. Eu acho que esse é um dos principais tópicos pra gente Sim. abordar mesmo. Criança dorme diferente de adulto que dorme diferente de bebê, né? Lembrando, o ciclo circadiano que não tá completo até os 3 meses, começa a ser organizado com 3 meses. Então, assim, nesses 3 primeiros meses já é um tipo de sono diferente. Até 2 anos é outro. Tem a questão do despertar e o sono da criança vai ser muito dependente do que a gente vai ensinar. Perfeito. Do que a gente vai falar. E outra coisa quando a gente falou do prejuízo do sono, que eu acho importante, o sono não é só pra gente descansar. O hormônio do crescimento, o GH, ele é liberado durante o sono. Então, o sono é importante até para isso. Então, a gente vira e mexe e vê, porque ele é pequenininho, porque não cresce. Como que tá o sono dessa criança? Né? Será o sono que tá um vai sono? entrar no nosso pilar de obrigações ali. É Vai. suplementação, é vacina, é alimentação de qualidade, é um sono. bom sono e contato com a natureza. Exatamente. Crescimento, guardar todas as informações que a gente aprendeu naquele dia para a criança na escola.
é importantíssimo. Uhum. Se eu não Solidificar a tô memória. Exatamente. Então, assim, tudo isso é o possível prejuízo se a criança não tá dormindo bem. E aí a criança tá tudo ótimo nisso, linda, maravilhosa na escola. Aí tá lá, ai, mas não dorme a noite toda. Será? É muito A queixa é muito mais materna e paterna do que de fato da criança, né? Exatamente. A criança às vezes. E outra coisa. Cama compartilhada, né? A cama compartilhada não é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas vamos trazer para a vida real. Mas vamos trazer para a vida real. E eu entendo por que que a Sociedade Brasileira não recomenda. Uhum. Porque a gente não sabe quem são esses pais, né? Uhum. Se a pessoa usou algum tipo de álcool, não é tem legal. chance. Fuma, também não é legal. Exatamente. Essa cama é a outra pessoa que está dormindo junto? Será que é uma pessoa que realmente vai ter esse sono mais leve e vai acordar? Então, a recomendação é essa. Vida real, mãe de 2. Eu fiz cama compartilhada. Estou fazendo e fiz. Por quê? Porque eu não aguentava acordar. Não, e eu acho que pensar na cama compartilhada, trazer o bebê para dormir junto, então assim, que a Sociedade Brasileira de Pediatria não me escute. Gente, vamos pensar um pouco na família e na mãe? Não tem o certo e o errado, tem o que funciona na sua casa. Então é muito importante, às vezes, essa menina, ela levanta a cada 2 horas, amamenta por 40 minutos, ela bota para rotar mais 20 minutos e ela deita de novo, ou seja, ela tem meia hora para dormir. Então, se o neném tá do seu lado, cara, descansa a mãe, o dia dela do dia seguinte vai ser melhor. Então, sem demonizar a cama compartilhada. Exatamente, mas fazendo com considerações cuidado. importantes. Fazendo com cuidado. Nada de deixar lá lençol, roupa de cama sobrando. E é importante. Esse bebê tem que ficar no cantinho. Mas ajuda demais. Muito, e é uma ajuda coisa muito. assim que eu fiz e que melhorou a minha qualidade de sono. E uma coisa que as famílias têm muita pressa. Mas, doutor, ele vai ficar na minha cama até quando? Eu respondo. Até quando ele precisar. Porque você vai ver que ele sai quando ele se sentir pronto. Exatamente. E, Eles assim, precisam do espaço não deles uma hora. existe nenhum adolescente que eu conheça Que nesses dorme na anos cama dos pais. que dorme na cama dos pais. Entendeu? E Por mais que a mamãe chame às vezes, dorme aqui não comigo. vai, gente. Não vai, entende? Falando da cama compartilhada, essa criança dormiu, sei lá, até 2 anos com você. Aí você quer que de um dia para o outro ela vai dormir sozinha na cama dela. Assim como a gente ensina o sono, a gente também ensina onde dormir. Isso aí. E assim, é uma idade, 2, 3, 4 anos, que começam muitos medos. Medos do escuro, do desconhecido, de barulhos. Então você quer colocar essa criança numa cama, sozinha, num quarto escuro, cheio de brinquedo. Ela vai imaginar que tem tudo possível ali. Então tem que ter paciência. Sem pressa, né? Sem pressa. Tá interferindo na vida do casal? Opa, então a gente talvez tenha que ajeitar melhor as coisas. Mas se isso foi algo já construído, conversado... Exatamente. Vai dar. Tudo funciona quando tem um diálogo, né? Exatamente. O que não pode é a gente ter expectativas irreais em relação a essa criança. Eu juro que um dia ela vai dormir a noite toda. Eu juro, eu prometo. Não temos uma data ideal para isso. Não temos. Não vai ser com um ano. Não vai ser com um ano. Às vezes não vai ser com nem 2. com 2. E eu acho engraçado que às vezes as pessoas falam assim, eu li esses dias na internet. Nossa, a pediatra tá falando que a criança não vai dormir até 4 anos. Que absurdo. Eu falo, gente, não é absurdo, é vida real. A gente sabe que tem criança de 4 anos que desperta à noite e tá tudo bem. Desde que, dentro das conformidades que a gente conversou, sem prejuízo, um despertar rápido, que a gente consegue induzir normal. Enfim, tem tudo pra gente considerar. Mas assim, não vamos taxar a data de criança para dormir bem, porque às vezes não vai acontecer. Exato. Tanta coisa envolvida. E não adianta enfiar mamadeira na criança. Isso também não vai fazer ela dormir a noite toda. Perfeito. Né? A gente sabe que a criança que mama peito, ela desperta mais vezes. Isso é uma realidade dura de encarar. Mas eu tenho que falar a verdade. O bebê que suga peito, ele tem mais necessidade. Não é a fome, mas é estar em contato com a mãe várias vezes, tá? Quando a gente coloca a mamadeira, não é uma certeza absoluta. Porque essa criança não desperta por fome. Ela desperta por contato. Então, independente o que ela tá mamando, ela vai despertar. Né? E assim, às vezes não dão fórmulas adequadas para aquele lactente. Enfim, um mucilon. É isso aí. Pensando e aí que vai pesar. Atrapalha mais do que ajuda nisso. A chupeta também é outra coisa que às vezes pode mais atrapalhar do que ajudar. Porque cada vez que ela cai, ele acorda. Ela cai, a criança acorda. Então, assim, chupeta e mamadeira não são respostas. Se você escolheu fazer isso, tudo bem. Ótimo, perfeito. Mas não escolha isso achando
que seu filho vai não se dormir bem por apoie causa disso. não se apoie na mamadeira da madrugada e na chupetinha Exatamente. pensando que o sono vai ser um sucesso. Exa- Ainda com elas, o sono pode continuar ruim. Pode. Porque é o fisiológico, é o que a gente espera do bebê. Exatamente. E aí eu volto a falar. Higiene do sono é tão mais fácil, mas a casa tem que ficar tranquila e calma. O que eu vejo acontecer, principalmente quando as crianças estão na fase do pré-escolar, seus 3, 4 anos. Elas passam longe dos pais o dia inteiro. E aí, às vezes, quem busca na escola são os avós, e os pais vão chegar 8, 9 horas em casa. Essa criança quer o quê? Conversar, ela quer brincar, ela quer a atenção dos O pais. tempo de Ela qualidade, não né? vai dormir, mas nem que a vaca tusta aquela isso hora. aí. E então a gente também tem que organizar isso. Perfeito. A criança não tá brigando com sono. Não, gente, ela quer carinho, ela quer contato, ela quer ter o pai e a mãe dela. Perfeito. Então a gente também tem que pensar Muito nisso. importante. E se aquela família é uma família que já tem gente com insônia na vida adulta, se é um pai e uma mãe que vai dormir 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, não quer dizer que a criança vai ter insônia, mas quer dizer que aquela casa, às vezes 1 hora da manhã, tá em muito acesa. funcionamento, Exatamente, tá com perfeito. tudo aceso. E volto a falar, você quer que um bebê, uma criança, sozinha durma, sendo que vai você não tá acontecer. dormindo? Ensinar o que a gente não pratica é muito difícil. Nossa! Muito difícil. Essa é a briga toda. Essa é a briga toda. Rafa, eu acho que a gente conseguiu passear por bastante assunto aí do sono. Alguma coisa que a gente não falou e que você quer tocar no assunto? A gente falou da melatonina, né? Uhum. Reforçar que a melatonina Não é a não solução. é essa solução. Ela é um indutor do sono produzido naturalmente. Não adianta a gente repor se o resto não tiver feito. E ela só funciona em um ambiente ideal escuro. Controlado, isso aí. Não adianta eu dar melatonina E pela ela tem manhã. indicações médicas, então nada de indicação. melatonina à torta e à direita. Exatamente. Mas vende na farmácia, né? É, sem sem receita. receita. Esse é o problema. Então, assim, vamos ser Racionais, críticos, perfeito. né? As pessoas demonizam tanto, às vezes, a minha coitada da Ritalina, meu Com a psicoestimulante. indicação. Por que não vamos também ter um bom senso de usar ou não Perfeito, melatonina, perfeito, né? perfeito. Lembrar dos prejuízos, que eu acho que é o principal. Se você acha que o sono do seu filho tá insuficiente, não tá legal, vamos ver como que tá a escola, como que tá os amigos, como que tá o comportamento. Se alguma dessas coisas não tá E indo se não bem, aconteceu nada diferente na vida dele, né? Pra gente poder exatamente. descartar. Alguém faleceu, infelizmente, mudou de escola, mudou de cidade, Perfeito, perfeito. pais separados, principalmente. Vamos lembrar disso, né? Porque isso faz uma mudança Comportamental natural, comportamental e impacta o no sono sono. diretamente, Perfeito. né? Não tem. Lembrando das crianças que têm alguns transtornos que podem estar associados à questão do sono piorar. Também acontece. E eu só queria falar um pouquinho das parassonias. Porque parassonias são eventos que acontecem no sono. Por exemplo, terror noturno, isso aí. que é o que a galera, eu acho que fica mais Com mais preocupada, medo, porque a criança do nada acorda gritando, berrando, chorando, esgoelando, isso aí. nada que você faz para, e aí do nada ela volta a dormir como nada tivesse acontecido e acorda no outro E dia nem lembra. sem lembrar. Por mais que seja assustador, isso não causa prejuízo no desenvolvimento da criança. E assim, vamos pensar em mais uma coisa, um ponto de importância. O terror noturno, ele vai acontecer na infância e não se trata de um diagnóstico de insônia, diagnóstico de distúrbio de sono. Isso é o esperado no desenvolvimento infantil. Exatamente. Tem crianças que têm mais episódios do que outras, mas a gente não faz nada. Faz parte da maturação de sono, tudo Exatamente, isso. vai passar, eu juro. É assustador, mas vai passar. Sonambulismo, e aí eu acho que é uma coisa que a gente merece Uma atenção especial. uma atenção. Pensando em segurança principalmente. Exatamente. As crianças não podem ficar em lugares abertos, varanda, janela, Perfeito. porque elas não estão fazendo Consciência ideia para fazer o que do elas que estão ia fazendo. acontecer, Perfeito. né? Elas estão andando realmente sem saber. E o sono loco, que é o de falar, que eu acho que é o mais Comum na infância, né? principalmente dias mais agitados. Aniversários, foi no cinema de um Festa, filme. essa criança mudou a rotina dela de alguma coisa, passeou, viajou, vai acontecer. Vai sim. Isso não causa prejuízo. O sonambulismo, o prejuízo que causa é um acidente. Segurança, isso aí. Escada,
corrimão que não existe, a criança vai. Às vezes acontece de fazer um pipizinho no lugar errado, a criança sonha que tá fazendo xixi e na verdade não tá. Então, assim, olhar isso também, não vamos brigar. Ela não fez, às vezes, o xixi Não foi de proposital. propósito. Ela está em inconsciência. Por Exatamente. isso que a segurança é tão importante a gente pensar em controlar o ambiente. Se você já sabe que seu filho se coloca em risco dormindo, afinal de contas, o passear, o andar pela casa, se tem algum ambiente, a escada, a janela, Varanda. temos que controlar o ambiente. Porque ele não está Exatamente. fazendo propositalmente, então não adianta brigar. Exatamente. E o terror noturno, que Benigno e todo infantil. mundo vai ter Todo mundo um vai. episódio alguma vez na Tira vida. o sono dos pais também, sobre... né? É desesperador. É desesperador. Então, assim, o sono infantil, Mas ele é não- de fato um desafio grande dessa maternidade, dessa paternidade. Porque é algo que vocês não vão ter o controle. Não, e eu acho que é isso que incomoda tanto. Não né? dá para O controlar. sonho de todo mundo é ter um filho que durma a noite toda para poder eu dormir a noite toda. Exatamente. Deixa eu contar, gente, isso não vai rolar. Quando a gente aceita ser mãe, vem essa cláusula ali no contrato. É isso Nunca aí. mais terás uma noite de sono tranquila na sua vida. E isso, assim, pra sempre, porque adolescente começa a sair, Outros problemas. começa às vezes festinha de 15 anos, você não vai dormir É até essa isso, criatura é estar em isso. casa. Pergunta à mãe da gente Entendeu? se ela dorme. Não. Ela vai lembrar da gente, é muita coisa importante. Pois é. Então eu acho que assim, a gente tem que juntar a realidade do que realmente é esperado ou não Perfeito. com a nossa vontade. Perfeito. Né? Essas realidades, muitas vezes, elas são contrárias. E aí isso gera problemas, idas desnecessárias ao médico Uhum. e Medicalização em medicação. excesso. Muitas pessoas usam também a risperidona para dar soninho. Você só tá sedando seu filho. E não é porque tá sedado dormindo que tá tendo um sono de qualidade. Uhum. Então a gente tem que ver isso O medicamento, ele tem as suas indicações e são bem restritas. Lembrem-se dos Exatamente. 10% que a Rafa trouxe aqui pra gente. A patologia, a insônia, ela vai passear em 10% das crianças rígidas. Rígidas são crianças sem doenças. Então, isso é um alerta para a gente evitar remédio demais. Exatamente. Porque a grande maioria das vezes o distúrbio vai ser benigno da infância. E eu juro, passa. Eu juro, você vai voltar a dormir e você vai sentir falta De acordar. daquela mãozinha pequenininha te acordando, daquele cotoquinho de gente aconchegado em você. Vai sentir falta. É isso, Rafa, aqui. Muito obrigada pela presença e disponibilidade. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar muita gente com esse papo hoje. Tomara. Até o próximo episódio, gente. Doutora, pode mandar áudio?